Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós temos visto, aliás, exemplos aqui não faltam, nos últimos tempos, aumentar o tom de uma verborragia autoritária, conservadora, moralista, que se proclama, né, defensora da família, das crianças. E eu acho importante a gente tentar debater esse assunto com um pouco mais de contextualização. No século XVIII, quando a burguesia era uma classe revolucionária, enfrentava o antigo regime da sociedade feudal, daquela sociedade absolutamente hierarquizada, né, em que a pessoa, ela, em função do nascimento, ela já nascia nobre ou plebeia, né, e tinha privilégios ou obrigações semelhantes à escravidão, né? A servidão medieval não era exatamente a escravidão, porque o servo não podia ser vendido como mercadoria, né, mas ele estava submetido, né, ao mandonismo do senhor feudal de maneira absoluta. A burguesia criou princípios que até hoje, mesmo aqueles que lutam contra a burguesia defendem, né? Outros não. Mas criou princípios, fez a sociedade avançar, fez a humanidade avançar, especialmente quando proclamou que todos somos iguais por natureza, que todos nascemos livres, que todos nascemos com os mesmos direitos. A burguesia, na sua fase histórica revolucionária, criou o Estado constitucional, criou o Estado laico, a separação entre a religião e o Estado. E desde então, há pensamentos conservadores, pensamentos que são pré-iluministas, pré-burguesia, que persistem. Racistas, por exemplo. Racistas discordam do princípio da igualdade por natureza. O que foi o nazismo na Alemanha do que a negação total, né, da humanidade de uma série de grupos étnicos diferentes do alemão, judeus, ciganos e outros grupos étnicos que foram massacrados pelo nazismo, né? Religiosos radicais são contra o Estado laico. Alguns admitem. Aqui no Brasil, um dos movimentos evangélicos, me falha o nome agora, ele assume claramente a bandeira Bíblia sim, Constituição não. Tem cartazes espalhados pelo país, tem páginas na internet defendendo a Bíblia como a lei suprema no nosso país, e não a Constituição, né? Pessoas que acham, né, que homens e mulheres não devem ser livres, né, não devem ter liberdade, devem ter o seu comportamento moral, sexual, né, controlado pelo Estado, é até bastante comum. Basta ver a popularidade da ideia de que o Estado tem o direito de decidir se o indivíduo pode ou não usar drogas, né? Isso é a sobrevivência, né, desse pensamento que nega a liberdade, a autonomia aos indivíduos. Bom, a questão é que depois que a burguesia deixou de ser classe revolucionária e passou a ser classe conservadora, ou seja, depois que ela conseguiu, né, instituir o sistema capitalista como hegemônico em todo o planeta, né, a burguesia frequentemente rasga os seus princípios que fundaram o chamado Estado burguês. Quando que a burguesia faz isso? Quando ela precisa da violência para manter o seu controle. Quando ela precisa rasgar as suas próprias regras para poder oprimir, para poder massacrar, ou para poder explorar mais. São vários exemplos. Karl Marx escreveu sobre isso ainda no século XIX, no livro O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, quando ele mostra
a burguesia francesa apoiando um golpe de Estado que negava os princípios fundamentais do Estado burguês francês em nome da sobrevivência da burguesia enquanto grupo econômico hegemônico. Foi assim na história. O fascismo, o nazismo, eles também se explicam dessa maneira. A crise produzida, né, no início do século XX pelo liberalismo, as guerras interimperialistas levaram ao crescimento de movimentos de trabalhadores e de trabalhadoras que ameaçavam a ordem burguesa, Europa fora. A vitória da Revolução Bolchevique de 1917, que, aliás, completa 100 anos esse ano, abriu os cofres da burguesia internacional para os partidos fascistas. Mussolini era contratado para ir com seu bando de capangas reprimir greve, reprimir manifestação. Mussolini cresceu oferecendo à burguesia italiana músculos para reprimir os movimentos dos trabalhadores italianos. A mesmíssima coisa com Hitler na Alemanha. Inclusive, eu acho muito engraçado, né, quando se discute não, né? Quando algumas pessoas tentam levantar o debate se o nazismo era de direita ou era de esquerda, né? Bom, em primeiro lugar, o nazismo era de direita porque ele era pré-iluminista, né? Ele fazia parte desse tipo de pensamento que negava os avanços que a burguesia trouxe para a humanidade no século XVIII. Queria retroceder a antes, né, das revoluções burguesas, negando a igualdade entre as pessoas, etc. Então ele não só de direita, como de extrema direita, a direita dos liberais, a direita dos conservadores tradicionais. Agora, o Hitler, ele não chegou ao poder na Alemanha, né, por obra e graça da qualidade das suas obras de arte. Basta pegar uma revista da burguesia brasileira, super interessante, né? Nazismo S.A. Aqui tem um dossiê mostrando os financiadores de Adolf Hitler para a sua ascensão ao poder. Coca-Cola, Nestlé, IBM, Warner, Bayer, Ford, General Motors. Tudo registrado, né? O sistema, os números tatuados nos braços dos judeus no campo de concentração era tecnologia IBM. A IBM, e ela não só organizou a tecnologia, ela estava lá nos campos de concentração, executando o controle. A IBM, durante anos, disse que isso foi um contrato entre a IBM alemã e o Partido Nazista. Mas hoje os documentos já são públicos. Foi um contrato assinado pelo presidente mundial da IBM com o Partido Nazista. Hoje, o que acontece no Brasil é que a burguesia brasileira tem como projeto o maior ataque aos direitos dos trabalhadores da nossa história. O maior ataque ao direito dos trabalhadores da nossa história. Retroceder a antes da era Vargas, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, lei das terceirizações. E é evidente que pedir mais sacrifício ao povo brasileiro, o povo que já vive no limite, significa estar disposto a levar ao fechamento do regime, ao fechamento. Esse plano da burguesia, se precisar vir acompanhado, né, de um endurecimento do regime, eu não falo de golpe militar, eu falo de um endurecimento de um regime com fachada de democracia. Eleições formais, como na Turquia, como na Rússia, como em vários países hoje do mundo, que tem uma fachada democrática e um autoritarismo implacável na sua base. Então hoje, por que o fundamentalismo religioso, por que os viúvos da ditadura militar, por que
que a nova direita reacionária estão ganhando espaço no nosso país, porque eles são os fascistas de plantão. Quem é que está na nossa sociedade hoje disposto a rasgar os princípios da Revolução Francesa, da Revolução Americana, em nome de ampliar a opressão e a exploração do nosso povo? São os viúvos da ditadura e o fundamentalismo religioso, que até pouco tempo atrás estavam lá, casados, no PSC, na aliança Bolsonaro-Malafaia. Agora estão brigados, mas não estão brigados de verdade. E hoje nós temos uma terceira vertente, uma novidade, algo novo que surge, que são políticos que defendem o liberalismo econômico, mas são altamente reacionários no que diz respeito às liberdades individuais, aos direitos democráticos, né? É um terceiro ator novo surgindo aí, se oferecendo de bate-pau para rasgar os princípios das revoluções burguesas do século XVIII e sujar as mãos de sangue para cumprir esse programa maldito da burguesia brasileira que o Michel Temer, o vampirão, chamou de ponte para o futuro, né? Não é à toa que o clima mudou nessa Câmara Municipal, porque setores da classe dominante brasileira querem que mudem, porque não estão preocupados com a democracia, estão preocupados com as reformas, que não reformam nada, né?